A corrida pela Prefeitura de São Paulo tem apostado cada vez mais na polarização Lula e Bolsonaro, como já era esperado. Até então, a presença do presidente e do ex-presidente não seria muito parecida, o que daria uma vantagem para Guilherme Boulos, já que, ao contrário de Bolsonaro, Lula tem aparições programadas com o candidato do PSOL ainda antes da votação do primeiro turno. Já o ex-presidente, Jair Bolsonaro, só estava prevendo ali algo mais intenso para o segundo turno. Só que, diante desse cenário embolado agora, com as pesquisas mostrando que estão os três muito próximos e tecnicamente empatados, o governador Tarcísio de Freitas teria entrado na história a conversar com Bolsonaro. Olha, se o nome de Nunes é o nome apoiado por nós, acho que a gente vai ter que se mexer antes da hora. Como é que você vê essas relações, hein, seu Zé Maria Trindade? Pois é, eu tenho ouvido assim, coisas assim, assustadoras aqui de São Paulo sobre a eleição de São Paulo. Diz que lá, aí vem a frase da política, que aqui está cheia de frase, né? Lá em São Paulo dizem aqui que tá de vaca não conhecer bezerro no meio do pasto, ou seja, há uma desagregação geral. Pablo Marçal, segundo me disseram aqui, foi replicado no Brasil inteiro. Diz que não tem um município que não tem um Pablo Marçal. É geral. E já aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele vai ficar sozinho nessa história e que seria o derrotado dessa disputa de São Paulo. Pablo Marçal já está na área empresarial, empresários fortes, aí, donos de shoppings e tal, de lojas, já estão apoiando Pablo Marçal. Ouvi um aqui bem conservador dizendo o seguinte, que a pessoa dele é questionável e tal, mas que o discurso é perfeito, né? Dizendo exatamente isso, essa avaliação, ou seja, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não adianta já estar com Pablo Marçal. E cumprindo aquela minha primeira fala que está se concretizando, ninguém sabe quem vai para o segundo turno das eleições de São Paulo, quanto mais quem será o eleito à Prefeitura de São Paulo. É interessante que essa disputa vai deixar aí reflexos para 2026. Evandro, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro num eventual segundo turno entre Ricardo Nunes e Boulos não interessa muito. Por que não interessa? Porque, evidentemente, com o apoio ou sem apoio de Jair Bolsonaro, toda a direita, até centro-esquerda, vai canalizar para o Ricardo Nunes. O que o Ricardo Nunes precisa é justamente do apoio mais contundente, né, de Jair Bolsonaro agora no primeiro turno. Para ir para o segundo turno. Exatamente, porque esse é o desafio do Ricardo Nunes, né? No segundo turno, as pesquisas mostram, justamente por ele ter um baixo índice de rejeição, que ele é favorito para derrotar seja o Boulos, seja o Marçal. Agora, o desafio dele é ir para o segundo turno, numa eleição bastante embolada, né? Que você tem o Boulos aí, por falar embolada, né? E você também tem do outro lado o Pablo Marçal. Portanto, o Jair Bolsonaro, ele é necessário agora e talvez, por conta desse cenário aí bastante complicado, ele acabe entrando em campo, inclusive na manifestação, né, 7 de setembro, ele fez um discurso contra o Marçal. Agora, sobre essa questão relacionada aos padrinhos, né, a gente viu uma repercussão muito intensa na imprensa sobre o fato de o presidente da República marcar presença nos atos de Guilherme Boulos, não trazer o movimento esperado, né? Ou não capitalizar a campanha do jeito que havia expectativa lá atrás. Você concorda, hein, Gustavo Segré? Concordo, pelo menos na esquerda não foi muito efusivo esse apoio, pelo menos não se transformou em um apoio que permita mostrar um crescimento nas pesquisas do candidato do PSOL. Também não parece ter muito impacto no eleitorado a definição de Marta Suplicy como vice. Lembrando que o próprio presidente Lula mencionou que o Boulos precisava de alguém com uma experiência na gestão. Talvez seja por isso que o presidente Bolsonaro está quieto, dizendo, se do lado da esquerda não ajudou em muito a presença do presidente, provavelmente também não esteja ajudando muito se participa. Mas o risco político dessa ausência pode ser importante, porque se eventualmente o candidato Nunes não chegar ao segundo turno, e hoje devemos ser sinceros,
está, ao final, aberto. Ninguém tem garantia de chegar nesse segundo turno. Então, isso pode ter um prejuízo eleitoral para o presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, ninguém questiona esse liderazgo da direita, por enquanto, e dá a sensação de que vai ser ainda por longo tempo, do Jair Bolsonaro. Rapidamente, Zé, você acha que o apoio em si, marcar a presença, vai fazer alguma diferença nesse momento em que muita gente desse espectro político já está seguindo ali o Pablo Marçal? Eu acho difícil mudar alguma coisa, né? O quadro que me traçaram aí, pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que há os que votam quem o Jair Bolsonaro mandar. Esses existem, né? E já estão definidos, é ele que mandou. E outros que estão na linha ideológica e tal de Jair Bolsonaro, nós falamos, peraí, existe outro melhor aqui e estão desgarrados. Isso não muda, eu acho que não muda. Nem o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem Lula mudam mais votos em São Paulo. Tenho a impressão que todo mundo já sabe de tudo, quem apoia quem e pronto. O que você acha, Gani? Olha, eu acredito que se o Bolsonaro for para um confronto com o Pablo Marçal, aí pode ter alguma mudança de voto. Eu não sei se ele faria isso, o ônus político também é muito grande. Agora, só o apoio de um lado, não sei se muda. Agora, o confronto com o Pablo Marçal poderia, sim, trazer alguma mudança. Fala, Zé, que foi? Eu acho que isso já está definido. Agora, se o Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal, garante a ida dele para o segundo turno, né? Que aí vão aqueles indecisos e mais alguns. Isso eu não tenho dúvida, mas eu acho difícil que ele faça isso, porque estará criando uma liderança forte contra ele.